Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O Flamengo aterrissa no Catar com troféus frescos e um ponto de interrogação que mexe com o coração da temporada seguinte. O tornozelo do líder espanhol cobra um preço, e a mesa das decisões médicas já está posta. Entre o brilho da Copa Intercontinental e o calendário exaustivo, um dilema se impõe: aliviar a dor agora ou optar por um procedimento que promete devolver confiança e potência para 2026. A adaptação acelerada impôs travas invisíveis. 100 semanas de preparação, o espanhol entrou no epicentro de confrontos eliminatórios e jogos de alta exigência, aceitando o risco de competir sem um lastro físico. As primeiras atuações trouxeram explosão e leitura de jogo, mas a cobrança do corpo não tardou, o tendão começou a falar alto. O diagnóstico é claro e incômodo: tendinopatia insercional do Aquiles na perna esquerda. O tratamento conservador atenuou sintomas e permitiu presença em campo, porém jamais silenciou o incômodo. Cada deslocamento em gramados mais duros que os padrões europeus transformou tarefas corriqueiras em pequenos testes de resistência e foco. Houve noite em que a anestesia se tornou ponte entre ambição e viabilidade competitiva. Um recurso extremo, destinado a assegurar uma atuação em jogos decisivos, cobrando pedágio nos dias seguintes. O relato de oscilação, momentos intensos seguidos por quedas abruptas, descreve uma realidade crua de quem escolhe não ceder em etapas críticas do calendário. No vestiário, a história não é apenas individual. Nomes que chegaram no meio do caminho viveram cenários parecidos, variando entre picos e instabilidade, com modulações conforme o histórico de preparação. O grupo ajustou rotinas, e a comissão técnica montou planos para equilibrar carga, sem destruir a competitividade necessária em encontros de eliminação direta. Sob a superfície, a medicina e a estratégia se encontram. O médico de confiança do atleta e o departamento clínico do clube trocam informações, avaliam protocolos, cruzam prazos com compromissos e cartografam riscos. A cirurgia entra como carta de estabilização, oferecendo reabilitação direcionada, redução de recidivas e retorno com parâmetros de dor sob controle. A decisão não é cosmética, mexe com rota de treinos, viagens e prazos para reintegração. Uma intervenção programada ao final do ciclo atual poderia reposicionar o espanhol no primeiro trimestre da temporada, com progressão funcional planejada e metas de performance escalonadas, sem atalhos que cobram caro adiante. O relato do próprio jogador revela a espinha dorsal emocional: não houve pré-temporada, houve coragem. Entrou quando a margem de erro era mínima e suportou a pressão com doses de sacrifício pouco visíveis ao público. Entre a estreia e a consolidação, acumulou uma soma de partidas que, fisiologicamente, pedem lastro e granularidade que a agenda não ofereceu. A discussão técnica não ignora o ambiente de jogo. Gramados com rigidez superior amplificam forças de impacto e estresse no complexo do tornozelo. Em termos práticos, cada aceleração e frenagem multiplicam cargas na inserção do tendão, exigindo ajustes de chuteira, rotina de crioterapia, fortalecimento excêntrico e controle minucioso de minutos. O momento decisivo passou por marcos silenciosos. Houve partidas em que tolerar dor era viável e outras em que o limite foi tocado sem anestesia, abrindo margem para precaução. O jogo contra adversários de estilo físico expôs as fronteiras do conjunto músculo-tendíneo e tornou evidente que o futuro exige escolha estratégica, não improviso. Para quem acompanha o clube, o enredo oferece duas leituras complementares: o atleta que sustenta um padrão competitivo mesmo sob desconforto e o projeto esportivo que precisa proteger ativos de alto impacto com ciência, tempo e método. O equilíbrio entre urgência e longevidade define o próximo capítulo. As conquistas recentes, títulos continentais e nacionais, adicionam peso simbólico à decisão.
Uma temporada com vitórias foi construída sobre disciplina e resiliência, e o desafio agora é preservar essa base, evitando que o heroísmo clínico vire rotina perigosa. A grandeza se sustenta quando há plano para durar. Em campo, o espanhol entregou presença e liderança em 22 aparições, marcando o ano com leitura, pressão coordenada e passos que conectam setores. Mas a métrica mais importante, neste ponto, é outra: consistência com dor controlada e liberdade de movimento. E isso, por definição, exige cuidar do tendão com rigor. O calendário de 2026 impõe responsabilidade. Entre viagens, fases eliminatórias e maratonas domésticas, o ambiente não perdoa improvisos prolongados. Optar pela intervenção pode reposicionar o nível de segurança, devolvendo ao meio-campista a estabilidade biomecânica para repetir os picos de performance sem o fantasma da recorrência. No centro de treinamento, o discurso já mudou da negação para o planejamento. Ajustes de carga, microciclos com foco em cadeia posterior, sessões orientadas para o tornozelo, avanços gradativos de impacto e controle de minutos formam uma ponte do presente para o futuro. A escolha cirúrgica, se confirmada, colaria perfeitamente a esse desenho. Há um componente humano que atravessa todos os números: ambição sem alívio não se sustenta. A dor dá contorno à coragem, e a coragem precisa de trilhos. Quando um atleta expõe com franqueza a intenção de operar para recuperar nível, comunica maturidade e compromisso com o coletivo tanto quanto com a própria carreira. Torcedores e mídia recebem, assim, uma narrativa que vai além de boletins médicos. É a história de alguém que entrou num turbilhão competitivo sem pré-temporada, segurou o padrão possível e agora deseja reconstruir a base para voar alto. Entre o hoje e o próximo campeonato, existe um caminho que pede paciência, ciência e decisão. O capítulo no Catar funciona como epílogo do ciclo e prólogo do que vem. Pode ser a última página antes da mesa cirúrgica, com uma meta clara: transformar sacrifício em planning, dor em processo e risco em sustentação. É nisso que o elenco acredita, é nisso que a comissão técnica aposta. E quando a decisão chegar, em semanas, não meses, o clube e o jogador terão um roteiro, não uma aposta. Duas palavras importarão: retorno e estabilidade. A temporada de 2026 pede ambos, e a história rubro-negra se escreve melhor quando talento e saúde caminham lado a lado. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma atmosfera carregada de tensão, como se cada segundo fosse uma contagem regressiva para uma revelação bombástica. A câmera foca em Andréas Pereira, o semblante firme, mas com um olhar que denuncia a intensidade do momento. De repente, a legenda surge em letras maiúsculas: traição no Palmeiras. Andréas Pereira troca o Verdão pelo retorno ao Flamengo. O público, atônito, prende a respiração, ansioso para entender os bastidores dessa decisão que promete abalar os alicerces do futebol brasileiro. A notícia cai como uma bomba no universo esportivo. Andréas, que vinha sendo tratado como peça-chave no projeto do Palmeiras, decide abandonar o barco e retornar ao Flamengo, clube onde já havia vivido momentos de glória e também de polêmica. O termo traição rapidamente ganha força nas redes sociais, alimentado pela paixão e pela rivalidade que marcam o futebol nacional. A torcida palmeirense reage com indignação. Muitos se sentem traídos, como se o jogador tivesse virado as costas para um projeto que prometia títulos e reconhecimento. As redes sociais se enchem de mensagens de revolta, memes e críticas duras. Para os torcedores, a saída de Andréas não é apenas uma perda técnica, mas também um golpe emocional. No Flamengo, por outro lado, a notícia é recebida com euforia. O retorno de Andréas é visto como um reforço de peso, capaz de elevar ainda mais o patamar da equipe. A torcida rubro-negra celebra como se fosse uma vitória dentro de campo, transformando o anúncio em uma festa digital. O contraste entre as reações das duas torcidas reforça a dramaticidade do episódio. A imprensa esportiva mergulha no caso com voracidade. Programas de debate dedicam horas a analisar os motivos da decisão.
Especialistas discutem se Andreas foi seduzido por propostas financeiras mais vantajosas ou se o vínculo emocional com o Flamengo falou mais alto. O tema domina manchetes e abre telejornais, tornando-se o assunto mais comentado do momento. Nos bastidores, dirigentes do Palmeiras tentam minimizar o impacto. Falam em decisão pessoal, em ciclo encerrado, mas a narrativa de traição é mais poderosa. O clube se vê obrigado a lidar com a frustração da torcida e com a pressão da mídia, que insiste em explorar cada detalhe da saída de Andreas. O técnico do Palmeiras, pressionado, precisa administrar não apenas a perda técnica, mas também o impacto psicológico sobre o grupo. A saída de um jogador importante mexe com a confiança coletiva, e o desafio é manter o elenco focado em meio ao turbilhão. A sensação de abandono paira sobre o vestiário, dificultando a recuperação emocional. Para Andreas, a decisão é libertadora. Ele se coloca como protagonista de sua própria história, recusando-se a ser coadjuvante em um projeto que, segundo ele, não atendia às suas expectativas. O retorno ao Flamengo é visto como uma oportunidade de reescrever capítulos e buscar novos títulos. É um ato de coragem, mas também de ruptura. A narrativa ganha contornos de novela. Há drama, há conflito, há emoção. O público acompanha cada capítulo com atenção, como se estivesse diante de uma trama que mistura esporte e espetáculo. O futebol, afinal, é também entretenimento, e Andreas sabe disso. Sua decisão é calculada para gerar impacto. O futuro do jogador é tema de especulação. Qual será seu papel no Flamengo? Será capaz de conquistar novamente a confiança da torcida e se firmar como ídolo? As apostas se multiplicam, e cada rumor alimenta ainda mais a curiosidade da imprensa e dos torcedores. Enquanto isso, o Palmeiras tenta se reerguer. A saída de Andreas é um golpe, mas também um alerta. O clube precisa repensar sua forma de lidar com seus atletas, sob pena de perder não apenas talentos, mas também credibilidade. A sensação de traição pode deixar marcas profundas na relação com futuros jogadores. A relação entre Andreas e a torcida palmeirense, antes marcada por aplausos e cânticos, agora se transforma em ressentimento. Muitos lamentam a partida, outros criticam a postura, mas ninguém permanece indiferente. O episódio revela a fragilidade das relações no futebol moderno. Valorização não é apenas questão de salário ou contrato, é também reconhecimento, respeito, espaço. E quando isso falta, até os vínculos mais fortes podem se romper. Andreas, ao anunciar sua saída, dá voz a um sentimento que muitos jogadores guardam em silêncio. Ele escancara uma realidade que, por vezes, é mascarada pelo brilho das vitórias. O Flamengo, por sua vez, precisa lidar com as expectativas. O retorno de Andreas é celebrado, mas também gera pressão. A torcida espera desempenho imediato, títulos e protagonismo. O jogador sabe que não terá tempo para se adaptar, precisará mostrar resultados desde o primeiro jogo. A imprensa internacional também repercute o caso. Veículos estrangeiros destacam a intensidade da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo e a dramaticidade da decisão de Andreas. O episódio mostra que o futebol brasileiro continua sendo um espetáculo capaz de mobilizar emoções em escala global. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham o caso com atenção. A associação do Palmeiras à ideia de traição levanta preocupações sobre a imagem do clube. Já o Flamengo aproveita o momento para reforçar sua marca, transformando o retorno de Andreas em uma campanha de marketing poderosa. Entre os torcedores mais jovens, o episódio é interpretado como uma lição sobre a importância da valorização e da lealdade no esporte. Muitos enxergam Andreas como um exemplo de coragem, alguém que não teve medo de expor sua insatisfação e buscar novos caminhos. Essa leitura reforça a repercussão, dando ao caso um caráter quase pedagógico. Os rivais, por sua vez, aproveitam para ironizar a situação. Torcedores de outros clubes criam memes e piadas, transformando a traição em motivo de provocação. Essa movimentação aumenta ainda mais a pressão sobre o Palmeiras, que precisa lidar não apenas com sua própria torcida, mas também com a rivalidade acirrada do futebol brasileiro. No fim das contas, o anúncio da saída não é apenas sobre Andreas Pereira.
É sobre o futebol como espetáculo, sobre as relações humanas dentro de um ambiente competitivo, sobre a eterna busca por reconhecimento. É uma história que transcende o campo e se torna parte da cultura popular. E assim, com a frase Andréas Pereira troca Palmeiras por retorno ao Flamengo, ecoando nas arquibancadas virtuais, o jogador deixa o Verdão. Sua partida é mais do que uma transferência, é um manifesto. Um grito que ficará marcado na memória da torcida e na história dos dois clubes, alimentando a rivalidade e reforçando o caráter épico do futebol brasileiro. A repercussão da notícia de que Andréas Pereira trocou o Palmeiras pelo retorno ao Flamengo foi imediata e devastadora para muitos torcedores alviverdes. A sensação de traição tomou conta das redes sociais, onde milhares de mensagens de indignação foram publicadas em questão de minutos. O episódio não foi interpretado apenas como uma transferência comum, mas como um golpe emocional que mexeu com o orgulho da torcida palmeirense, que acreditava ter em Andréas uma peça fundamental para o futuro do clube. Nos programas esportivos, o tema dominou as pautas. Comentaristas se dividiram entre aqueles que criticaram duramente a postura do jogador e os que apontaram falhas na gestão do Palmeiras, que não teria conseguido segurar um atleta tão importante. Essa divisão de opiniões alimentou ainda mais o debate público, tornando o caso um verdadeiro espetáculo midiático. A torcida do Flamengo, por sua vez, celebrou com intensidade. Para os rubro-negros, o retorno de Andréas foi visto como uma vitória fora de campo, um reforço que poderia trazer ainda mais qualidade ao elenco. A euforia foi tamanha que muitos torcedores compararam a contratação a uma conquista de título, mostrando quanto o episódio mexeu com o imaginário coletivo. Os rivais do Palmeiras não perderam a oportunidade de ironizar a situação. Torcedores de outros clubes criaram memes e piadas, transformando a traição em motivo de provocação. Essa movimentação aumentou ainda mais a pressão sobre o Verdão, que precisava lidar não apenas com sua própria torcida, mas também com a rivalidade acirrada do futebol brasileiro. A imprensa internacional também repercutiu o caso. Portais estrangeiros destacaram a intensidade da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo e a dramaticidade da decisão de Andréas. O episódio mostrou que o futebol brasileiro continua sendo um espetáculo capaz de mobilizar emoções em escala global, reforçando a imagem dos clubes como gigantes continentais. Nos bastidores do Palmeiras, a saída de Andréas gerou desconforto e preocupação. Dirigentes se viram obrigados a dar explicações, enquanto o técnico tentava manter o elenco focado em meio ao turbilhão. O clima de tensão era palpável, e qualquer declaração oficial poderia ser interpretada como combustível para o debate. Patrocinadores e parceiros comerciais também acompanharam o caso com atenção. A associação do Palmeiras à ideia de traição levantou preocupações sobre a percepção da marca. Já o Flamengo aproveitou o momento para reforçar sua imagem, transformando o retorno de Andréas em uma campanha de marketing poderosa. Entre os torcedores mais jovens, o episódio foi interpretado como uma lição sobre lealdade e valorização no esporte. Muitos enxergaram Andréas como alguém que não teve medo de expor sua insatisfação e buscar novos caminhos. Essa leitura reforçou a repercussão, dando ao caso um caráter quase pedagógico. A repercussão também atingiu os bastidores da política esportiva. Federações e dirigentes de outros clubes comentaram sobre o episódio, destacando a importância de valorizar a relação com os jogadores e de manter uma gestão sólida para evitar crises semelhantes. O caso Andréas se tornou um exemplo de como a comunicação e a valorização interna podem impactar diretamente a imagem de uma instituição esportiva. No fim, o burburinho em torno da saída de Andréas Pereira mostrou que o futebol é muito mais do que vitórias e derrotas. É um espetáculo humano, onde emoções, narrativas e símbolos se entrelaçam para criar histórias inesquecíveis. A repercussão desse episódio continuará ecoando por muito tempo, lembrando a todos que o futebol brasileiro é feito de paixão, rivalidade e decisões que marcam profundamente a memória coletiva. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.